Gente, eu tô com a Maiara Fogaça, Que prazer, Fernanda. uma das primeiras a inaugurar aqui as Vozes do Reino. Que legal. E Maiara, conta pra gente aí o que tá te levando a querer falar, né? Participar do podcast, falar da sua vida, falar assim que você é empresária, tem 4 empresas com o seu marido em Goiânia, né? Goiânia. E agora tá aqui em São Paulo, tá com um projeto de um livro. Conta aí, o que você tem pra dizer que o reino vai te ouvir? Então, é muita coisa, né, acontecendo ao mesmo tempo. Esse processo dessa mudança para cá já foi um acontecimento inédito, né, na nossa vida, porque a gente nunca morou fora de Goiânia. E Vocês vieram por agora? Com a isso família toda? com a família toda, eu, meu marido, os 2 filhos. Tem 20 dias, mais ou menos, que a Olha gente está só, aqui. vocês estão aqui em Alphaville. Em Alphaville. Então, foi um processo, assim, baseado numa decisão, né? Lógico. Mas que não foi de uma hora para outra. Essa decisão, a gente tomou ela depois que a gente teve uma conversa com Deus, né? Olha só. A gente ainda estava na dúvida, meu marido ainda estava inseguro. E depois de um momento que eu tive de conversa com Deus, assim, eu tive uma clareza muito grande Sim. para tomar essa decisão. Conversei com meu marido, né? Passei para ele o que eu tinha passado ali no momento. E aí foi muito esclarecedor e fortaleceu a gente para poder tomar a decisão e, de fato, vir para cá. Romper, né? Romper, literalmente romper. Tem até um texto que eu escrevi que fala muito sobre esse rompimento, né? Que eu e meu marido resolvemos romper. Isso mesmo. Então, a gente rompeu barreiras ali, porque a gente tem empresas em Goiânia que são de sucessão, né? Então, Familiar. Familiar. É da sua família e dele? isso, tem duas das nossas empresas são de sucessão. Então, uma ligada à família dele e outra ligada à minha família. Então, foi literalmente um rompimento, né? Não só a nossa mudança para cá, mas esse desligamento, vamos falar assim, da família, dos parentes que a gente deixou ali. Os vínculos, né? Isso, muitos vínculos relacionados, inclusive na empresa, né? Sim. Por questão de ser uma empresa familiar. E o que te levou, assim? Qual foi o motivo do seu coração de você falar assim, eu preciso romper? Fernanda, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que conversou e tocou no nosso coração. Porque a gente tinha uma vida ótima em Goiânia. E quando o Espírito Santo começou a tocar no meu coração, é como se fosse aquela coceirinha ali. Um incômodo, né? Um incômodo. E eu falava pro Antônio, amor, você não tá sentindo que falta alguma coisa? E apesar de vocês já terem tudo, né? E aí ele virou e falou assim, justamente isso. Ele ficou até magoado na hora que eu falei. Eu falei, nossa vida, parece que falta alguma coisa. O que falta? E ele, mas o que falta? Nossa vida é ótima, o que falta? Que coisa, né? A gente mora num apartamento ótimo, que a gente escolheu, que a gente montou. Nossos filhos estudam na escola, que a gente definiu ser a melhor para eles. Nós temos as nossas empresas, a família aqui, tá linda a nossa vida, tá perfeita. Eu falei, eu não sei o que é, mas eu sinto que falta alguma coisa. E era justamente isso, eu até arrepio aqui. E era isso que faltava, né? E aí foi quando a gente começou a aproximar de Deus. Olha A gente só. aproximou muito de Deus. Então Até então, vocês não tinham assim, vocês viviam muito pro trabalho e tal, não tinha essa proximidade. A gente tinha um contato forte, assim, na igreja, né? Mas não é a mesma coisa, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você ir na igreja e ter proximidade com Deus, não tem nada a ver. Religiosidade, né? E, inclusive, durante esse processo, eu deixei muito a minha religiosidade de lado. E foi o momento que eu mais consegui me aproximar de Deus. E aí, nessa aproximação, começou a ter clareza. Porque você começa a enxergar os sinais, você começa a ver Deus conversando com você. Sim. Trazendo entendimento das coisas, o porquê de estar acontecendo daquela forma. Escuta um chamado, né? E começa a dar ouvido pra ele, né? Então, foi justamente isso. E aí, aquela coceirinha que começou em mim, passou pra ele e aí virou uma agonia, né? Porque Olha a gente só. começou a sentir que a gente não estava mais no local certo, né? Então, aí veio
justamente a questão da ambiência, né? Foi a ambiência. Foi a ambiência, porque a gente não fazia mais parte daquele lugar ali, né? Não que as pessoas que estavam à nossa em volta estavam erradas, mas Sim. nós não fazíamos mais parte daquilo isso ali. mesmo, né? É verdade. A gente já tinha passado por um início do processo de mudança, né? A gente já estava com aquele querer mudar implantado na cabeça. Sim. E tudo parte desse querer mudar, né? Aquilo não fazia mais sentido. Não fazia mais sentido pra gente, né? Então, foi quando a gente... começou a acontecer oportunidades, né? Então, quando começaram a acontecer essas oportunidades, aí a gente foi deixando levar. E essa história de chegar na plataforma fez parte desse rompimento? Você rompeu antes e chegou aqui no Método IP? O que a plataforma teve a ver, assim, o Pablo teve a ver com essa mudança? Foi tudo muito junto, assim, né? Teve a ver porque a gente fez o Método IP, né? Uhum. No ano de 2022. E aí, depois desse Método IP, a gente começou a enxergar o que era de fato o que a gente estava buscando, o que era que estava faltando ali. Vocês fizeram o Método IP. Isso. Então, a gente começou a enxergar os nossos propósitos ali. Sim, clarificou o propósito. Clarificou isso, porque até então era aquela rotina ali maçante, né? E não tinha um porquê de estar vivendo ali e o que eu iria atingir com aquilo ali. Quem eram as pessoas que eu poderia estar atingindo, né? E o que clarificou agora nesse propósito? Que você chegou aqui e você falou, ai, é isso. É isso. Ou tá clarificando ainda? Bom, com certeza ainda tem muita coisa para ser clarificada. Sempre. Para ser esclarecida. Mas hoje eu já tenho certeza que meu propósito é passar na vida das pessoas, né? Transbordar na vida das pessoas muita coisa que eu já passei. Principalmente esse rompimento. Então, eu sinto hoje a necessidade de mostrar para as pessoas. E hoje eu falo mais para mulheres, né? Converso mais com mulheres no meu Instagram. Então, é a necessidade de mostrar para as pessoas que elas também podem passar por esse processo, quais os caminhos para facilitar esse processo. Legal. O rompimento daquela história familiar. Isso. Que a pessoa fica ali agarrada com os parentes e aquilo é confortável, né? E tem uma ligação emocional muito forte, né? Que você pensa assim, gente, mas eu vou embora, mas eu vou largar minha avó, minha tia, minha mãe, meus primos, meus amigos, como que vai ser? Não, tá errado, não pode ser isso. Não pode ser isso. Eu falo muito assim que, na maioria das vezes, a gente vive uma vida que foi imposta pra gente, né? Então, quando eu falo desse rompimento, eu falo de deixar pra trás a vida que foi imposta e assumir a sua vida, né? Assumir a vida que você vai construir. Assumir o seu propósito, o que Deus te mandou para fazer aqui. E isso é importante você dizer, porque a gente precisa dessa coragem, né? Muita coragem. E ver que as pessoas fizeram isso e deram certo. E deu certo, né? Porque fazer e voltar, um monte de gente fez. Tentou. Ele não fez. Exatamente. Ele tentou. E aí fez da maneira errada, né? Porque tem princípios, né? E aí as pessoas rompem e falam, não quero mais saber, eu tenho que ir embora. Faz tudo errado e volta. Aí ela fala, não, eu não devia ter saído. E aí piora, porque aí vem na cabeça da pessoa o quê? A mente dela vai trabalhar nela o quê? Tá vendo? Eu te falei que é aqui que é o seu lugar. Não era pra ter ido. A mãe vai reforçar isso. Vai reforçar. Todo mundo que tá em volta vai reforçar. Não é só a mãe. Vai ser visto como um fracassado. Você vai se sentir. Vai se sentir. E esse é o principal medo na hora de avançar. Na hora de sair dali e buscar a mudança. Porque a pessoa começa a sentir assim... Mas e se não der certo e eu tiver que voltar? O que as pessoas vão falar? É isso. Passa muito isso na nossa cabeça. Se você tem uma rede de amigos ali... E é o que acontece no Instagram também, né? Quando você vai pro Instagram... Mas e se eu começar a falar disso e não der certo? Que é uma rede social. Massacrada aqui, mesmo. Né? E o medo de ser massacrado. Gente, tudo é medo, né? Tudo é baseado no... Tudo é medo. No medo. Como é que pode? É ele que não te deixa mover, né?
E a mudança, ela vem através do movimento. Então, Do movimento. se você não se movimentar, a mudança não vai acontecer. Agora, sim, o medo, ele sempre existe, né? Você vai lidar com o medo sempre. Constantemente. Você tem que aprender a lidar com ele, né? Ele não vai sumir. Não vai. Então, principalmente se é uma pessoa que está buscando uma vida de desafios, de mudança, igual eu estou buscando, igual eu estou vivendo isso, eu tenho que saber lidar com o meu medo. Todo dia eu acordo e eu já sei, hoje, algum medo eu vou passar. Mas eu vou parar nesse medo? Ele vai me segurar, ele vai ser uma barreira para mim em algum momento? Ou eu sei que a partir do momento que eu chegar no medo, eu vou ultrapassar ele, eu vou quebrar essa barreira e vou romper mais uma vez. Agora, quando você teve essa clareza que você precisava romper e você comunicou isso pro seu marido, você também teve medo dele falar assim, eu não vou? Aconteceu. Aconteceu. Bem parecido, assim, da forma que você falou. Eu sabia, né, conhecendo ele, que ele queria e que ele também tinha essa necessidade, mas ele tinha esse medo, né? Então, quando eu fui falar para ele, que a gente foi conversar, inicialmente ele criou esse bloqueio, né? Vamos falar assim. Paralisou, né? O medo paralisou ele. E ele teve o momento dele, né? Então, assim, por um período, o medo deixou ele bloqueado, paralisado, mas não teve como, né? Porque quando é o Espírito Santo, não tem como a gente segurar, Fernanda. Então, pois é. Quem que segura? Não segura. Não tem jeito. Por isso que a base é essa história da fé, né? Não tem como ser de outra forma. Porque eu vejo, assim, muitas vezes os homens, eles sentem isso e eles vão, né, para uma cidade diferente e deixam a família aqui. Porque eles sentem que só eles são capazes, ou que eles são capazes só pela metade, que a mulher não vai, o filho não vai, é muito complicado, deixa eu ir. Aí vai sozinho, fica lá e fica aí voltando para visitar a família. Ou fica com medo de levar a família e não dá conta. Não dá conta, não dá certo. Que triste que é isso, né? E no final das contas é isso, né? É isso. É como tá na Bíblia. Porque a gente também não tem esse ensinamento bíblico desde sempre, né? Não. Saia da sua parentela e vai viver sua vida. Deixe pai e mãe. Tá na Bíblia, gente. Então, é um rompimento, assim, é difícil, né? A primeira parte é esse rompimento. É difícil, mas é o necessário para iniciar a mudança. E a mudança pra gente, ela veio literalmente com uma mudança física também, né? Que foi uma mudança de cidade. De cidade. Então, o rompimento, ele foi só a primeira fase ali, né? O primeiro medo que a gente passou. Aí depois veio a mudança de cidade. E aí veio todos os amigos longe, todos os nossos pais longe. Escola nova para os nossos filhos. Sim. Os amigos deles longe também. Mas eles vão fazer outros. Então, vai ser ótimo para eles. Foi. E é isso que eu falo. A gente fala muito para eles isso lá em casa. A mamãe vai fazer novas amizades. A mamãe tá conhecendo um monte de gente. E eu chego em casa e eu falo, olha, eu conheci a fulana. Ela morava em tal lugar, ela tem um filho, o nome dela é tal. E você conheceu quem na sua escola hoje, né? Então, até ontem eu fiz um desafio com eles, porque eu tava perguntando o nome dos amigos e eles ainda não sabiam. Eu falei, então tá, vou passar um desafio. Amanhã, os dois têm que me chegar aqui com o nome de 2 amigos cada um. Olha que legal isso. Aí eu fiz o desafio ontem e hoje, na hora que a gente tava indo pra escola, eu perguntei, quero ver quem conseguiu o desafio. E eles ficaram empolgadíssimos. E um falou o nome de 3, o outro falou o nome de 2 amiguinhos. Eu falei, então agora mais 2. Que legal. Então, assim, eu e o Antônio, a gente estimula muito o pertencer deles em tudo que a gente faz. Então, inclusive o processo de mudança... a nossa maior preocupação eram eles, né? Não tem como. A preocupação da mãe e do pai é sempre os filhos. Porque a gente se vira, né? E na nossa cabeça, se não der certo,
a gente tenta Tudo de certo. novo, né? Com eles, a gente não aguenta o sofrimento, Não aguenta. A provavelmente. gente sofre antes deles sofrerem, a gente já tá sofrendo. Não sabe nem se ele vai sofrer e tá sofrendo. Então, eu sofri para eles mudarem de escola. O Antônio fala que eu sofri muito mais, Mais que que eles. eles. Eu sofri para deixar eles na escola nova. E aí, eles chegaram no primeiro dia de aula. Eu amei essa escola. Eu falei, tá vendo? Pra que eu passei por que todo eu fui aquele sofrer à sofrimento? E o processo de mudança para São Paulo, junto com eles, foi da mesma forma. A gente não deixou de fazer eles sentirem que pertenciam e ter ideia, noção do que estava acontecendo. Sim. Então, desde o momento que a gente decidiu mudar, foi comunicado para eles, foi explicado. E aí, o momento de embalar a mudança no apartamento, eles participaram. Então, eles viram embalando as coisas deles, eles ajudaram. Olha só. Na hora que chegou no apartamento novo, aqui em São Paulo, eles ajudaram a receber a mudança. Que gostoso. Então, eles ajudaram a desembalar, colocar as coisas no lugar. Então, eles pertenceram do início ao fim do processo. E a parte das empresas, assim, vocês estão fazendo outras coisas? É um desafio também? Ou vocês ainda mexem com o que vocês faziam antes? Fernanda, se vier pra cá e não tiver desafio, é porque você não veio ainda, você tá... Porque É verdade. Né, a gente fala muito isso aqui entre a gente, nos novos amigos, as novas rodas de amizade aqui, é muito falado isso, porque aqui é desafio todo dia. Todo dia, né? menina. Então, por exemplo, eu e a Ana Paula, a gente lançou um desafio de 21 dias para mulheres, né? Conectadas 21 dias, que chama o desafio. E como é que chama? Conectadas 21 dias. E como é que é esse desafio? O desafio, ele é assim, você tem que fazer um agradecimento, é um desafio de rotina, né, diário. Então, você tem que fazer um agradecimento todos os dias, né, para estimular e lembrar a pessoa do quanto é importante ela agradecer. Porque na hora que você agradece, você lembra de tudo que você tem. Você não vai lembrar do que você não tem, né? É verdade. Exercício físico todos os dias, né? Esse aí eu acho que é a parte que tá sendo mais difícil. Beber 2 litros de água, no mínimo, né? Todos os dias. E no final desses 21 dias, cada pessoa que tá participando, ela tem que ter feito algo novo. Né? Legal. Então, ter iniciado ou ter feito algo novo. É só para as mulheres? Esse primeiro que a gente fez foi só para mulheres. Ótimo, né? Bacana. Então, aí teve até um momento da live que uma pessoa falou assim... Ai, o seu desafio podia ser tal coisa. Falou pra mim, né? Eu falei, você não sabe, mas aqui a gente é obrigada a fazer um desafio por semana. Então, não precisa de preocupar que o meu, ele já tá implantado. Sim. Então, é bem isso. A gente tá aqui, desafios... pode falar diário, praticamente. Diários. E assim, vocês abriram... todos os quesitos. Então, por exemplo, eu nunca tinha feito uma live. Eu tive que fazer minha live, aí já fiz outra live. Eu nunca tinha feito um podcast. Aí você convidou a gente para participar do podcast. Eu tô aqui no podcast. Legal. E é tudo muito rápido. É sim. Não é tudo muito acelerado, porque você convive com pessoas que estão no mesmo nível que você. E querendo subir também, e num vórtex de energia, assim, né? Cadê? Quero mais, quero mais. A gente tem uma ânsia de vida, né? Tem uma frase que eu falo muito, que faça amizade com pessoas que te façam subir de nível. É mesmo. Né? Então... melhores do que você. Aquilo, né? Tá na mesa com pessoas que estão acima de você, né? Em alguma coisa, em algum ponto, E se não for uma pessoa que tá acima, mas há uma pessoa que tá buscando subir de nível também. Porque ela vai te fazer subir de nível. Quando você conecta com uma outra pessoa e anda com a pessoa que tá com o mesmo propósito, com essa sede de mudança, de enfrentar desafios... não tem jeito, a energia vai ser a mesma ali. Você vai querer participar, uma pessoa estimula a outra. Então, essa questão da ambiência, né, que a gente fala, é muito importante. Porque se eu tô num meio de pessoas que não almejam nenhuma mudança na vida, a minha tendência é ficar como elas. É ficar como elas, é continuar. Ou vou ficar dentro de casa sem encontrar com ninguém? Não dá. Não dá. E se eu tentar mudar um grupo inteiro... é muito difícil, né? Não vai conseguir. Não vai. Então, e se você busca estar com pessoas que têm esse mesmo propósito, a sua evolução, ela acontece de uma forma muito mais rápida. E muito mais intencional.
E o negócio que vocês faziam, que era engenharia, vocês vão continuar fazendo? Vocês vão agregar mais? Vão sair da área da engenharia? Na verdade, a engenharia é só uma das empresas, né? A outra empresa nossa é moda praia, biquíni e fitness. Olha. A outra é uma Que marca legal. de óculos, né? Olha, Também é que no legal. ramo de moda. E a outra não tem nada a ver com isso, é uma madeireira, que a gente trabalha com madeiras em geral. E aí tem mais uma que é de móveis, de bancos de madeira, né? Então, tem muitas empresas. Que bacana! Muitas áreas diferentes. E o que a gente está fazendo aqui não tem nada a ver com elas. A gente veio para poder entrar, de fato, no digital. No digital. Que a gente não tem produto digital hoje, né? Meu marido, ele já faz um trabalho de consultoria, né? De mentoria, mas só físico, né? Sim. Ele não colocou no digital. Na verdade, agora ele já iniciou. Ele já colocou a primeira, né? No digital e já deu super certo. É porque a gente está nessa fase de rompimento também, né? De rompimento de uma coisa e passando para o digital. Essa moçadinha que tá vindo agora, ela já vem zerada. Ela já vem no digital, né? A dificuldade deles é o contrário, é o físico. É o físico. Não consegue nem sair na rua, não. Né? Fala, vai conversar com aquele fulano ali. Ah, não quero não, deixa eu ficar aqui mesmo. A gente não. A gente fala, gente, o que eu vou fazer dentro desse celular? Né? Como fazer? Como atingir? E eles falam umas linguagens assim tão legais, tão rápidas. A gente, mas o que é isso? Umas siglas. Parece que a gente ficou antigo, né? Mesmo sendo jovens. Assim, né? E eu vou te falar que quando a gente começou a entrar para esse mundo, eu e meu marido, e a gente já fez vários cursos. Hoje a gente já tá muito inserido, né? Tá faltando só para poder lançar os produtos. Mas quando a gente começou a entrar, foi justamente esse sentimento que você está falando. E eu me lembro que em um dos cursos que a gente fez, que foi o do Marcos Paulo, quando a gente saiu para almoçar com uma turma, né, para fazer aquele networking, eu, com 35 anos... Sentiu velha? Né? Eu era a mais velha gente, da mesa. Como é que pode, né? O mais velho abaixo de mim, ele tinha 23 anos. Olha pra você. Eu olhei e eu falei... Oi? Sabendo tudo. Não. Porque já vem de criança. Sabendo tudo, não. Fazendo acontecer. Pessoas, assim, que fatura Milhões, 1 milhão num lançamento. E falando assim pra você, eu te ensino. Eu te ensino a fazer, mas como assim? Falando e me mostrando que consegue ensinar, que é possível. E aí você para e fala assim... Onde que eu tava? Onde que eu tava nessa hora, né? Deus, que tudo isso aconteceu. O que eu tava fazendo? O que eu tava fazendo e eu não vi isso. E o quanto de ensinamento que tá me faltando, né? Então, foi o momento que a gente virou uma chave e falou, não. Aqui não falta ensinamento, não. Por falta de querer, não. E a gente buscou, né? Então, assim, hoje a gente já tá bem inserido nesse meio e tá prestes a lançar o nosso produto aí. Digital. Que bacana, que bom. E o livro? Então, o livro... eu sempre tive um sonho, né, de escrever esse livro. Acho que a maioria das pessoas, né, tem esse sonho de escrever o livro. E eu comecei com ele ano passado, também depois desse início de processo de mudança e de entender que eu sou capaz de fazer o que eu quero, né? E aí, depois desse entendimento, eu comecei a escrever. Tô quase finalizando. Eu acho que em breve eu devo lançar ele aí. E tem a ver com isso? Com o rompimento, com a sua história de vida? O livro, ele tem a ver com isso, mas ele é mais ligado à multifuncionalidade da mulher, né? Então, eu falo muito da rotina ali, do que é prioridade na vida, do dar conta da empresa, do marido, do filho e de você, né? Então, eu falo de tudo um pouco, mas sempre trazendo essa base, né? A base da família, sem deixar de te priorizar. Sim. E sem, lógico, atender as necessidades dos filhos. E sem levar para aquela coisa assim de que a gente ficou masculinizada, que é isso mesmo, que vamos dar conta. Não, você tá levando numa boa, assim, ó, é possível continuar sendo mulher, é possível
fazer tudo isso sem perder sua essência, né? Justamente, é possível fazer tudo isso, dar conta. Tenho até uma pergunta que muitas pessoas me fazem, fala, como você dá conta de tudo? E aí eu falo, eu não dou conta de tudo. Verdade. Eu não dou conta de tudo. Não tem como dar conta de tudo. Como. Né? Então, assim, eu desmarco uma reunião, tem dia que eu não vou no compromisso. Isso mesmo. E tudo bem, né? Tudo bem, tudo certo. O importante é que eu faço. E eu faço tudo que eu quero, tudo que eu gosto, tudo que me eleva. E eu faço o que eu acho necessário para os meus filhos. Eu estou presente na vida do meu marido, né? Porque ele é minha prioridade, Isso né? mesmo. Então, a partir do momento que a gente teve essa clareza dentro da nossa casa, da nossa família, de quais são as prioridades, eu falo assim, Fernanda, que foi 50% da resolução É tão bom, né? É tão do libertador. nosso dar conta de tudo. Porque a gente colocou as coisas no lugar, né? Colocou cada um no seu lugar. Sim. E foi um momento de clareza, e eu falo muito disso no livro, né? Dessas prioridades, da forma de encaixar elas no dia a dia. E você coloca isso com uma visão, assim, do Espírito Santo, que vocês tiveram essa visão, essa clareza com a fé, com Deus, então, né? Quando eu comecei a escrever o livro, é até engraçado isso, né? Porque a gente não pode demorar muito para terminar de escrever o livro. Não pode. Que muda. Porque senão a gente vai mudando. A gente vai mudando e vai mudando as histórias. Eu falo, não, esse aqui eu acho que eu vou ter que mudar um pouquinho. Então, eu tô até acelerando o processo. Eu dei uma acelerada agora nesse processo de conclusão do livro justamente por isso. Porque tiveram algumas coisas que eu fui vivendo e passando, mas que aí eu falei, peraí, não precisa. É o momento de colocar isso. Deixa isso aqui para um outro livro, né? Isso. Porque esse aqui é para falar disso. É para falar da família, da empresa, do conciliamento de tudo isso, do viver tudo isso, das prioridades. Sim. Então, quando eu iniciei o processo do livro, eu não tinha tido esse encontro com Deus ainda, né? E o Espírito Santo tinha começado a tocar no meu coração, mas não com essa clareza que eu tenho hoje, desse processo de mudança. Então, eu tento não falar do processo de mudança no livro. Esse daí já pode ser um próximo, né? Vai ser o próximo. Ai, que legal, gente. Maiara, que delícia. É tão bom, né, gente? É tão bom pra mim, assim, saber da vida das pessoas também. E vocês quererem dizer, né? Ter um canal pra dizer, pra ficar gravado, pra prosperidade, né? Não. Quer falar mais alguma coisa? Tenho certeza que esse podcast aqui já é sucesso. O que vai ter de mulher aqui querendo falar. E as vozes do reino, né? Com certeza eu vou querer voltar aqui. Porque a gente sempre tem coisas pra dizer, né? Ano que vem você já vai estar em outra história, né? Não, ano que vem não, Fernanda. Eu tô te falando, é semana que vem já tá. Semana que vem, semana eu creio. Que vem eu já tô outra história. Creio. Você já pode me chamar, que eu já vou ter mais meia hora de conversa. Eu creio nisso também. Nossa, é maravilhoso. E a gente tá pronto pra isso, né? E isso vai muito a uma frase que eu sempre falo. Faça o que você nunca fez para viver o que você nunca viveu. É verdade. E aqui eu estou vivendo todos os dias coisas que eu nunca vivi. Mas por quê? Eu estou fazendo coisas que eu nunca fiz. É isso mesmo. Entendeu? Então, todo dia que eu acordo aqui, eu faço uma coisa que eu nunca fiz ou que eu nunca faria. E isso traz amadurecimento. E o amadurecimento, ele traz a nossa evolução, né? Então, aqui a gente tá sempre em movimento. Não tem jeito de querer parar. Se você parar, ou você é empurrado para fora, ou alguém vem atrás e vai te empurrando. É impressionante. É impressionante isso. E é tão gratificante, né? É tão gostoso, assim, no final do dia. Você fala, gente, que delícia de dia que eu vivi hoje. Com tudo que aconteceu, né? No outro dia você entende, no outro dia você resolve, e vem mais coisa e mais coisa. Esse encontro com Deus, com o Espírito Santo mesmo, é uma coisa... Traz muita energia, Ninguém né? explica Deus mesmo, né? Não tem jeito. Então tá, Maiara, obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Adorei, muita força, ótimo. muita luz aí pra você nesse rompimento, e que você possa levar... Obrigada. Essa mensagem que você tem mesmo, né? De fazer as pessoas antenarem para o romper. Que é tão importante, né? Que é essencial, que é imprescindível. Uma de nós aqui, todos nós aqui rompemos, né? Para estar aqui. No meu Instagram, eu uso com uma outra linguagem, né? Eu falo que eu ativo o potencial feminino, né? Porque o romper nada mais é
do que pegar esse potencial que a mulher tem e deixar ele se abrir, né? Mesmo, ativar o potencial feminino? Isso, ativando o potencial feminino. Porque muitas vezes a mulher, ela nem sabe, né, desse potencial que ela tem. Não sabe. Que ela guarda. É. E não tem clareza, né, disso. É. Então, eu falo desse rompimento em forma de ativação desse potencial que cada mulher carrega. Que bacana. Cadê seu Instagram? Qual que é? @Maiara Fogaça. Tá, Fogaça. Maiara com Y, Fogaca, né? Ah, Fogaca. Porque não vai o C cedilha. Joia. Então, isso. Tá. Obrigada. Foi lindo, Fernanda. Foi lindo. Eu que agradeço.